Ninguém te conta isso, mas se você quer parar de viver cansado e voltar a ser respeitado, pare de dizer sim para tudo. Cada sim que você fala para agradar os outros é um não violento que você dá para sua própria paz. Sabe aquela queimação no peito ao aceitar fazer o trabalho de um colega folgado ou ao emprestar o que não tem para um parente que só te procura quando a corda aperta? Você sente o peso do problema dos outros nas suas costas e a sua própria vida travada por pura culpa. Você já reparou em como a sociedade premia quem diz sim para tudo? Ele é chamado de prestativo, de gente fina, de companheiro de equipe. Mas repara também no que acontece pelas costas dele. É o primeiro a ser sobrecarregado. O primeiro a ter o trabalho acumulado nas costas. O primeiro de quem as pessoas se esquecem quando a promoção ou a recompensa chega. O sujeito engole sapo o dia inteiro, quase lambendo as botas do chefe para tentar ser aceito. E termina o ano morto de cansaço, enquanto quem soube impor limites deita a cabeça no travesseiro com a mente limpa. A verdade é que você não está dizendo sim por bondade. Está dizendo sim por medo. Medo de cara feia, medo de fofoca, medo de rejeição. Você se acostumou tanto a fingir que não se importa em carregar o peso alheio que a sua identidade antiga governa a vida adulta. Você virou o tapete de entrada de uma loja feito especificamente para as pessoas limparem a sujeira dos pés antes de passarem por cima de você. Marco Aurélio, nas suas meditações, escrevia para si mesmo sobre esse exato perigo. Ele lembrava que a busca desesperada pela aprovação alheia nos torna escravos de plateias que se esquecerão de nós em 5 minutos. Ele dizia que o homem livre é aquele que segue a própria natureza e não se anula para caber na expectativa de terceiros. Se você passa a vida inteira pisando em ovos para não desagradar ninguém, você já entregou a coleira da sua mente na mão dos outros. A ferramenta para começar a quebrar essa corrente hoje é o filtro do sim interno. Toda vez que alguém te pedir um favor, antes de responder no automático, faça uma pergunta ao seu próprio peito. Se você disser sim por fora, o seu peito vai berrar um não por dentro. Se a resposta for sim, você está prestes a trair a sua própria paz. Me conta aqui nos comentários. Quando foi a última vez que você disse sim com a boca, mas por dentro sabia que era não? Uma situação, uma frase. Eu leio cada comentário. Muitas vezes, a sua dificuldade em dizer não vem disfarçada de um sentimento nobre, a caridade. Você vê um amigo encostado, um parente folgado que gasta tudo que tem na farra e depois vem pedir dinheiro da conta de luz emprestado. Ou aquele colega que procrastina o dia inteiro e depois pede a sua ajuda para terminar o relatório dele. Você sente pena e aceita ajudar. Você acredita que está fazendo bem, mas na verdade está fazendo exatamente o oposto. A caridade real ajuda a pessoa a se levantar. A falsa caridade carrega o folgado no colo, atrofiando as pernas dele para sempre. Se você resolve todos os pepinos que os outros criaram por pura irresponsabilidade, você impede que eles enfrentem as consequências das próprias escolhas. Você vira cúmplice da fraqueza deles. Tentar salvar quem escolheu se afogar é dar murro em ponta de faca. Imagine a cena de um socorrista que pula na água gelada para salvar alguém que está se afogando. Se o socorrista pula sem uma corda de segurança presa à margem, o desespero da vítima vai puxar os dois para o fundo. É exatamente isso que acontece com a sua vida. Toda vez que você aceita resolver os problemas dos outros sem colocar limites, você se afoga junto com quem escolheu não nadar. Sêneca escreveu sobre o absurdo de sermos extremamente pão duros com o nosso dinheiro, mas absurdamente generosos com a única coisa onde a avareza seria justa: o tempo. O dinheiro pode ser recuperado. Novas moedas podem ser cunhadas. Mas cada hora que escorre do seu dia pertence ao passado e nunca mais retorna. Distribuir o seu tempo sem critério é o mesmo que jogar a própria vida no lixo. Imagina uma torneira de água limpa aberta no meio do quintal, escorrendo direto para o ralo o dia inteiro. Você olharia para aquilo e pensaria que é um desperdício inaceitável. Mas é exatamente isso que você faz com a sua energia toda vez que passa o final de semana resolvendo problemas dos outros, enquanto seus próprios projetos ficam em segundo plano. O maior erro de quem tenta começar a dizer não é a necessidade desesperada de se explicar. A pessoa diz: eu gostaria de ajudar, mas é que hoje tenho que levar minha mãe ao médico, depois preciso passar no banco e meu carro está com problema. Ao dar uma lista de desculpas compridas, você acredita que está sendo educado. Na verdade, está entregando as chaves para o manipulador. Ele vai olhar para as suas desculpas e vai tentar resolver cada uma delas para fazer você aceitar. Ah, mas eu posso te dar uma carona, ou então a gente faz depois do banco. Epicteto ensinava que para proteger a sua paz de espírito, você deve aceitar ser visto pelos outros como tolo, insensível ou incompetente em assuntos externos.
Se a opinião deles sobre você depende de você ser o capacho disponível, então o problema é deles, não seu. O seu não deve ser como um muro de concreto liso, sem frestas, sem apoios, sem pegadas onde o outro possa segurar para tentar escalar a sua decisão. Toda vez que você tenta justificar o seu não, você está pedindo desculpas por ter uma vida própria. Você não deve explicações de como usa o seu tempo para quem não paga as suas contas e não carrega as suas dores. A sua ferramenta prática a partir de hoje é o não seco. Quando precisar recusar algo, diga apenas: gostaria de ajudar, mas hoje não consigo fazer isso. E pare de falar. Não invente desculpas. Não dê explicações. Não peça desculpas. Apenas sustente o silêncio. Deixe que o outro processe a informação. O respeito surge quando as pessoas percebem que a sua decisão é firme e que a sua paz não está aberta para negociações. A distinção que Marco Aurélio fazia entre o que é seu e o que não é seu tem uma aplicação imediata para o tema dos limites. O que outras pessoas pensam de você quando você diz não, não é seu. A cara feia que fazem, não é seu. A fofoca que podem espalhar, não é seu. O que é genuinamente seu é a resposta que você dá, com clareza, com educação, com firmeza. E quando você para de tentar controlar o que não é seu, você deixa de ser refém do que os outros fazem com a sua resposta. Existe algo sobre o ciclo do sim automático que precisa ser nomeado com honestidade. Ele não é apenas hábito. É um mecanismo de sobrevivência aprendido. Em algum momento, provavelmente muito cedo, você aprendeu que dizer sim gerava aprovação e dizer não gerava conflito. E o sistema nervoso registrou isso como equação. Sim é seguro, não é perigoso. Essa equação, que fazia sentido num contexto específico, agora governa a vida adulta em contextos onde não faz mais sentido nenhum. O filtro do sim interno que foi descrito tem uma dimensão importante que vai além da técnica. Quando você pratica fazer essa pergunta antes de responder, você está desenvolvendo algo que os estoicos chamavam de prosóche. Atenção ao que acontece dentro de você antes de agir fora. E essa atenção, praticada com consistência, é o que cria o espaço entre o estímulo e a resposta onde a escolha genuína existe. Sem prosóche, a vida é uma série de reações automáticas. Com ela, cada sim e cada não são escolhas conscientes. A falsa caridade tem uma armadilha específica que é importante reconhecer. Ela se sente virtuosa. Quando você ajuda alguém que criou o próprio problema, o cérebro libera as mesmas substâncias que libera com qualquer ato de cuidado. Você se sente bom. Você se sente necessário. E essa sensação de ser necessário é frequentemente o que está sendo buscado, mais do que o genuíno bem do outro. A pergunta honesta é: estou ajudando porque isso serve ao crescimento de quem está precisando, ou porque me faz sentir indispensável? Sêneca escreveu sobre o tempo com uma urgência que 2000 anos não envelheceram. Ele dizia que não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito. E o desperdício mais silencioso é o que acontece quando você cede o seu tempo para preservar a paz do outro à custa da sua própria. Cada tarde de domingo gasta resolvendo o que alguém else criou é uma tarde que não voltará. E o acúmulo dessas tardes ao longo de meses e anos é o que cria a sensação de ter vivido a vida dos outros em vez da própria. O não seco que Epicteto praticava não era frieza ou indiferença, era precisão. Era a compreensão de que uma resposta clara, sem rodeios, é mais respeitosa do que uma resposta longa cheia de justificativas que apenas confunde quem pediu e enfraquece quem recusou. Quando você diz não com clareza e não acrescenta mais nada, você está comunicando algo que não pode ser negociado, que a sua decisão é firme. E a firmeza, diferente da agressividade, gera respeito naturalmente ao longo do tempo. O sujeito que diz não sem justificativa pode parecer frio no primeiro momento. Mas observe o que acontece ao longo do tempo com quem sempre diz sim e com quem diz não com clareza. O primeiro é cada vez mais solicitado com pedidos maiores porque as pessoas aprenderam que pode. O segundo é solicitado com menos frequência. Mas quando é com pedidos que reconhecem que o tempo dele tem valor. O respeito não vem de estar sempre disponível. Vem de ser consistente sobre o que está e o que não está disponível. E existe algo sobre aprender a sustentar o silêncio depois do não que é especialmente difícil, mas especialmente importante. O impulso é imenso de adicionar mais palavras para suavizar, para explicar, para garantir que o outro não ficou magoado. Mas cada palavra a mais depois do não é uma fresta no muro, é um apoio onde o manipulador pode colocar os dedos para tentar escalar a sua decisão. Silêncio depois do não é hostilidade. É a comunicação mais clara possível de que a resposta é final. A ilusão de que ser sempre disponível gera respeito tem um momento específico de colapso. Quando você percebe que quem mais te solicita é exatamente quem menos te respeita. Porque respeito não é gerado por disponibilidade. É gerado por percepção de valor. E valor no sentido relacional é criado pela escassez de acesso.
Quando você está sempre disponível, o acesso a você não tem custo, e o que não tem custo tende a ser tratado sem cuidado. Marco Aurélio escreveu sobre os senadores difíceis e os generais traidores com uma clareza que não era amargura, era avaliação precisa. Ele não tentava transformar pessoas que não podiam ser transformadas. Não desperdiçava energia em convencer quem havia decidido não ser convencido. Ele agia de acordo com os seus valores, documentava o que observava e seguia em frente. Essa capacidade de ver com clareza sem se contaminar pelo que vê é exatamente o que o limite real oferece. Você não precisa de raiva para dizer não. Precisa de clareza. Existe algo sobre o sim dito por medo que cria um ciclo específico de insatisfação. Quando você diz sim por medo e faz algo que não queria fazer, você guarda um ressentimento que não foi verbalizado. Esse ressentimento se acumula, e em algum momento ele sai de forma desproporcional, numa reação a algo pequeno que é na verdade a soma de tudo que foi engolido. E então você se sente culpado pela reação desproporcional, e diz mais uns vários sims para compensar, e o ciclo recomeça. O não genuíno não é o começo do conflito. É o que interrompe o ciclo antes que o conflito inevitável aconteça. A técnica da pausa de 3 segundos é especialmente eficaz porque age exatamente no ponto do sequestro da amígdala. Quando alguém pede algo, a amígdala dispara antes do córtex pré-frontal processar. Você já está em modo de resposta antes de ter pensado. Os 3 segundos de pausa são suficientes para que o córtex pré-frontal entre na conversa. Para que a razão tenha uma chance de avaliar o pedido antes do impulso de agradar já ter respondido. E com o córtex pré-frontal ativo, a resposta tende a ser mais alinhada com o que você genuinamente pensa e menos com o que o medo está pedindo. E existe algo sobre o longo prazo do não praticado com clareza que é diferente do que se imagina. Você pode temer que as pessoas se afastem quando você começa a dizer não. Algumas vão. As que dependiam da sua disponibilidade irrestrita vão procurar outro lugar. Mas outras vão se aproximar. Porque quando você tem limites claros, você comunica que o tempo e a energia que você oferece são genuinamente seus para oferecer, não o resultado de uma incapacidade de recusar. E isso muda a qualidade do que se constrói. Existe um aspecto do sim automático que é especialmente difícil de perceber de dentro. Ele cria uma imagem falsa de quem você é para si mesmo. Quando você diz sim, mas pensa não, existe uma dissonância. Você está agindo contra o que sente. E essa dissonância repetida ao longo do tempo vai criando uma lacuna entre quem você se imagina ser e como você de fato age. E essa lacuna é desgastante, porque você carrega a imagem de que é uma pessoa que não cede, enquanto a vida real mostra o contrário. E reconciliar essa contradição exige energia que poderia estar em outro lugar. O limite que não precisa de justificativa tem uma qualidade específica que o diferencia do limite que se explica. Ele é sustentável. Quando você justifica, você cria a obrigação de justificar da próxima vez também, e da vez depois. E as justificativas precisam ser maiores e mais convincentes, porque quem pede aprendeu que pode questionar. Quando você simplesmente diz não e sustenta o silêncio, você está estabelecendo um padrão diferente. A sua decisão não está disponível para debate. E padrão estabelecido com consistência ao longo do tempo, muda o que as pessoas esperam de você. A sensação de culpa que vem depois do não tem uma qualidade específica que é importante reconhecer. Ela é preditável. Ela não é uma avaliação genuína de que você fez algo errado. É um sinal do sistema nervoso dizendo que você saiu do padrão habitual. E sinal de sistema nervoso não é verdade moral, é dados. Você pode reconhecer o dado sem seguir a instrução. Pode notar, a culpa apareceu. Isso significa que fiz algo diferente do habitual, e diferente do habitual não é necessariamente errado. Às vezes é exatamente o que era preciso fazer. A sabedoria de Epicteto sobre o não tem uma dimensão que vai além da eficácia. É sobre o tipo de pessoa que você está sendo quando diz não. Você pode dizer não com raiva, com ressentimento, com a intenção de punir. Isso é um tipo de não. Ou você pode dizer não com clareza, com cuidado genuíno pela pessoa que pediu, com a consciência de que este não serve ao bem de ambos, mesmo que só um lado possa ver isso agora. Esse segundo tipo de não exige mais de você. Mas é o que gera respeito genuíno ao longo do tempo. E existe algo sobre o compromisso com a própria paz que é especialmente poderoso quando praticado de forma consistente. A paz não é a ausência de conflito, é a capacidade de atravessar conflitos sem perder o centro. E o não genuíno praticado com firmeza é uma das ferramentas mais eficazes que existem para construir esse centro. Porque quando você diz não e o mundo não desmorona, você aprende na prática que é mais robusto do que pensava. E essa aprendizagem se acumula. Com cada não sustentado, com cada culpa atravessada sem ceder, o centro fica mais sólido.
O sujeito que diz não com clareza e sustenta a decisão está fazendo algo que parece menor, mas tem consequências profundas. Está praticando a confiança em si mesmo. E confiança em si mesmo não é uma qualidade abstrata que algumas pessoas têm e outras não. É o resultado de uma história de promessas cumpridas consigo mesmo. Cada vez que você disse que não ia ceder e cedeu, você quebrou uma promessa consigo mesmo. Cada vez que você disse não e manteve, você construiu essa confiança. Com o tempo, essas pequenas histórias internas se acumulam e criam o alicerce de uma identidade. Existe algo sobre o não praticado ao longo do tempo que vai além dos benefícios imediatos. Você começa a atrair um tipo diferente de relação, porque quando você tem limites claros, você sinaliza que valoriza seu próprio tempo, e pessoas que valorizam o próprio tempo tendem a valorizar o tempo dos outros também. Então, gradualmente, as relações ao redor vão mudando de perfil, não porque você afastou todo mundo, porque quem ficou é quem genuinamente respeita o que você tem a oferecer. A Meditações de Marco Aurélio é um texto que tem uma qualidade específica. Foi escrito para ninguém ver. Eram anotações privadas de um imperador para si mesmo. E o que ele escolhia escrever quando ninguém estava olhando era sobre como não perder a integridade, como não ceder ao que não era correto, como manter o centro racional diante de pressões enormes. Essa honestidade privada é a base do limite genuíno. Você não está dizendo não para impressionar. Está dizendo não porque é o que você genuinamente sente ser correto. E essa diferença, que ninguém além de você pode verificar, é a que faz toda a diferença. A questão do sim e do não vai além das situações específicas de trabalho ou de família onde ela se manifesta. É uma questão sobre como você se relaciona com a sua própria vontade. Quando você descobre que tem uma vontade e age de acordo com ela, você está reafirmando que existe um centro no qual você pode confiar. E esse centro, quanto mais reafirmado, mais robusto se torna. Não é que você fica impermeável ao pedido dos outros. É que você se torna capaz de avaliar cada pedido a partir de um lugar firme em vez de reagir a partir do medo. E existe algo sobre o estilo de vida que os estoicos descreviam que não é apenas filosofia. É uma prática cotidiana de pequenas decisões, de não ceder quando não faz sentido ceder, de manter o que se disse que ia manter, de agir de acordo com os valores mesmo quando é inconveniente. E o sim genuíno, quando finalmente dito porque você genuinamente quer ajudar, tem uma qualidade completamente diferente do sim automático. É generoso de verdade, é dado de um lugar de abundância, não de medo. E quem recebe sente a diferença. Cada sim dito com clareza e cada não sustentado com firmeza são tijolos, e o que está sendo construído com eles é a versão de você que age de acordo com o que genuinamente é. Minha paz é prioridade. Não como slogan, como prática diária. A prática começa simples. Da próxima vez que o impulso de dizer sim por medo aparecer, pare 3 segundos. Respira e responde com o que genuinamente sente. Não porque é mais fácil, mas porque é mais verdadeiro. E com o tempo, mais fácil também. Marco Aurélio não escrevia para ninguém, escrevia para si mesmo, sobre como manter a integridade quando a pressão é grande. Você pode fazer o mesmo, com cada escolha pequena ao longo do dia. E a conversa que você tem consigo mesmo quando define quem você é. Não as declarações públicas, as escolhas privadas. A paz não tem preço. E você está aprendendo a não vendê-la por uma cara feia ou por um pedido que não era seu de atender. Domine sua mente ou será dominado por ela. E dominar começa com saber dizer não. Você virou o tapete onde todo mundo limpa a sujeira dos pés por tempo demais. A partir de agora, você é o mestre da própria rotina. E essa mudança começa com uma palavra. Não precisa de raiva para isso. Só de clareza, razão como estilo de vida, virtude como força, disciplina como caminho. Isso inclui a disciplina de dizer não quando não é certo dizer sim. A paz não é ausência de conflito. É congruência entre o que você pensa, sente e faz. E cada vez que age a partir dessa congruência, você está construindo o que os estoicos chamavam de tranquilidade real. Começa com o próximo não. O não que você vai dizer hoje é diferente do que os anteriores, porque agora você entende por que está dizendo. Não por raiva, por clareza. Minha paz é prioridade. Não como frase num comentário, como compromisso com a própria integridade. Devagar, com cada não genuíno sustentado com firmeza e clareza, tudo genuinamente muda e você merece essa paz, não como recompensa, como ponto da partida. Começa agora, com a próxima escolha. O limite real não é sobre afastar as pessoas, é sobre atrair as certas. E essa é uma das consequências mais bem-vindas e mais inesperadas de aprender a dizer não, com clareza sobre o que é seu, com firmeza sobre o que não é, com a paz que vem de agir de acordo com isso. Minha paz é prioridade. Essa é a declaração que precisa sair do papel e entrar na prática. E começa a partir de agora, com a próxima escolha.
Não é sobre perfeição imediata, é sobre direção consistente ao longo do tempo. Começa agora, com a próxima escolha. Com clareza real sobre o que é seu. Paz real, construída devagar, com prática consistente. Tudo muda. Se algo do que foi falado aqui chegou em você, se você se reconheceu nesse sim que estava destruindo a sua paz, eu te convido a conhecer o método Devagar, Tudo Muda. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai te ajudar a entender de onde vem o medo que transformou o sim em automático, a construir limites reais que não dependem de justificativa, e a criar, com cuidado genuíno e com a consistência que esse processo pede, uma vida que você controla em vez de uma vida controlada pela expectativa dos outros. O link está na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo chegou onde devia, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Aquela pessoa que você vê dizendo sim para tudo e saindo de cada conversa mais cansada do que entrou. E se ainda não acompanha o canal, inscreve-se agora, pois toda semana tem conteúdo novo por aqui, pensado com cuidado para pessoas que estão levando o próprio desenvolvimento a sério. Ativa o sininho para continuar essa jornada e ficar por dentro dos próximos conteúdos. Vejo você no próximo vídeo. Lembre-se, devagar tudo muda.